sua relação com o dinheiro? É um assunto que é fácil para você falar ou você tem dificuldade? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar um pouco mais sobre sua relação com o dinheiro. Sabe onde ela começou? Começou na sua infância. As pessoas que te rodeavam, o que seus pais pensavam sobre o dinheiro, se você era pobre ou tinha mais condições. Tudo isso influencia a forma como você vê o dinheiro hoje. E hoje a gente vai conversar um pouco mais a respeito desse tema que também me afeta muito. E eu estou estudando mais sobre esse assunto. Fica aqui, eu sou Juliane, psicoterapeuta. E aqui a gente conversa um pouco sobre ter uma qualidade de vida melhor através da psicoterapia. Como era a sua infância? Você tinha bastante ou faltava? Esse tema ele é bem interessante porque a minha infância foi marcada por uma infância de muita escassez. Imagine só o cenário, 12 filhos. Tudo bem que quando eu nasci a maioria já era casada, mas ainda assim tinha bastante gente em casa. Meu pai, ele cuidava de animais, de vaca, cavalo, e também plantava alguma coisa, então sempre tinha um feijão, leite de vaca. Então fome eu nunca passei. Mas sempre foi aquela casa muito cheia. Então assim, não tinha esse negócio de dizer depois eu como. Depois não tinha mais. Então isso gera certas memórias na pessoa e que até hoje na sua vida você vive. Por exemplo, a minha relação com o dinheiro, os meus pais sempre foram muito escassos e minha mãe, ela quem tomava a frente das coisas. Meu pai, ele se dedicava só a cuidar da criação dele, comprar as coisas para os bichos dele, e assim, a minha mãe que tomava a frente. Então, para minha mãe, fartura era um armário cheio de comida. Então, sempre vivi com pouco, eu sempre fui aquela criança que se contentava com pouco, ia para o parque de diversão e se dissesse assim, não, você não pode andar, tudo bem, eu aceitava. Ficava desejando andar no parque, mas não reclamava. Então, sempre vivi com muito pouco. A maioria das minhas roupas eram das minhas sobrinhas, de primas. Então eu nunca tive muito roupa nova, só em certas ocasiões especiais. Aqui eu não estou reclamando da minha infância não, porque meus pais me deram o que podiam. Mas é só para a gente entender o contexto de como o ser humano ele vê o dinheiro na vida adulta, pelas coisas que passou na infância. Então depois que eu cresci, eu me casei e continuei vivendo uma vida muito simples. Porque o viés de confirmação, você vai procurar alguém que também se parecia com seu pai, que também era uma pessoa muito simples. Então meu marido é uma pessoa muito simples. Então eu continuei vivendo na escassez, mas eu acreditava que era normal, que era a vida de sempre. Até eu começar a estudar psicologia e ver o quanto que era escassa a minha vida. Era escassa, mas também foi uma vida muito feliz. Mas hoje em dia eu entendo a minha relação com o dinheiro e vejo de onde se originaram. Por exemplo, aconteceram fatos com relação ao dinheiro que só depois eu fui enxergar a origem. Eu não trabalhava, até fazer o curso de psicologia eu não trabalhava, fazia alguns bicos aqui, outros ali, mas não tinha aquela gana de, eu quero meu dinheiro para comprar as minhas coisas. Não, se aparecesse tudo bem, se não aparecesse eu estava tranquila. Mas depois que eu tive que buscar um trabalho para pagar o meu curso de psicoterapia, eu senti aquele gostinho que é ter o seu dinheiro para comprar as suas coisas sem precisar da satisfação a ninguém. Meu marido ele é uma pessoa que ele não se importa de eu gastar dinheiro. Ele é muito mão aberta. Eu que sou a controladora da relação. Mas por quê? Porque na minha mente sempre vai faltar.
Por mais que tenha dinheiro hoje, mas a minha mente sempre está na escassez, sempre vai faltar. E isso é uma luta constante. Tem muitas pessoas que lutam porque gastam muito. Não pode ver um cartão e quer estourar. Isso é ruim, com certeza. Mas a pessoa que vive na escassez também não é situação muito fácil. Por quê? Porque por mais que ela tenha, ela não quer gastar, porque na mente dela vai faltar. Vou contar um caso que aconteceu não há muito tempo, faz uns 3, 4 meses comigo. O meu marido ele me deu um dinheiro para me comprar roupas para mim. Porque ele ganhou um dinheiro um pouco a mais e me deu de presente. E eu fui na loja comprar roupa. Mas a minha escassez ela é tão ativa que a minha mente sempre diz, guarda, é melhor guardar, que vai faltar. Quando eu estava experimentando as roupas no provador da loja, eu estava num nível de estresse tão grande que meu olho começou a tremer. Por quê? Porque a minha mente o tempo todo enviando comandos para mim não comprar. Porque vai faltar. Então, isso é uma luta constante. Eu estou aprendendo a reprogramar a minha mente e dizer tudo bem, eu posso comprar, não vai faltar. Eu mereço comprar isso para mim. Mas é uma luta constante também. Hoje eu comecei a ler esse livro aqui, um livro bem interessante, é Psicologia Financeira. Já ouvi falar muito desse livro e tive que comprar para entender de onde vêm as minhas crenças e como lidar melhor com o dinheiro. Eu comecei a ler ele hoje e já li um capítulo, a introdução em um capítulo, e eu achei bem interessante, é uma linguagem bem fácil de entender. E eu achei bem interessante esse primeiro capítulo. Eu escrevi aqui algumas coisas que eu achei interessante no primeiro capítulo. Por exemplo, nós temos certas cicatrizes emocionais de momentos que tivemos com dinheiro. Então, aquela memória da infância, certo que você não vai lembrar da memória, mas ativa um gatilho na sua mente de escassez. Tem pessoas, por exemplo, que passaram fome na infância e hoje comem descontroladamente. Por quê? Porque a mente dela ainda está na infância, que vai faltar, que ela vai ficar com fome. Então, enquanto houver comida, ela vai comer, porque ela acha que vai faltar. Também se trata de escassez. Eu conheci um amigo recentemente que ele já é de idade. E eu convidei ele aqui para casa, fiz uma sopa, fiz um almoço. À noite ele ficou para o jantar. E assim, ele tem a fama de comer descontroladamente. Ele come enquanto tiver comida, ele tem que comer. E nesse dia, no jantar, ele comeu o primeiro prato de sopa, cheio. Comeu o segundo, também cheio. E você percebia que pelo porte físico dele, ele não tinha como comer mais. Mas ele queria comer mais. Aí eu, não, mas você vai passar mal desse jeito. Deixa pra comer depois. Aí eu fui perguntar como foi a infância dele. E faz todo sentido. Ele falou que na infância, os pais dele eram muito pobres e ele tinha que sair na rua pedindo comida para sobreviver. Então ele falou que às vezes era até xingado, espancado pelas pessoas na rua devido a isso. Então veja a cicatriz emocional que ficou na mente dele. É uma cicatriz de falta, de escassez e que vai faltar o alimento. Então dá para compreender perfeitamente a forma como ele se relaciona com a comida hoje em dia. Então eu achei muito interessante esse livro, ele fala um pouco sobre isso, né? As nossas cicatrizes emocionais com relação ao dinheiro. Outra coisa que eu achei bem interessante é que as nossas decisões financeiras, elas fazem sentido para nós, com as informações que nós temos à disposição e com os nossos parâmetros. Porque uma pessoa, uma criança que foi criada em abundância, sempre teve tudo, ela talvez não tenha tanto medo de arriscar quanto uma pessoa que foi criada na pobreza. Então, uma pessoa que foi criada na pobreza, ela sabe o que é a falta.
Então ela tem muito medo de fazer investimentos, de começar um negócio novo. Então esse livro, só o primeiro capítulo já me deixou com um saborzinho na boca. Então estou gostando muito de ler ele. Então é isso, as nossas experiências que nós tivemos na infância, elas reverberam hoje em dia na nossa vida. Por isso que é tão importante você se conhecer, porque você vai lembrar de certos fatos da sua infância que fazem todo sentido com a sua relação com o dinheiro hoje. Então, por isso que é tão importante o autoconhecimento, a terapia. Então, se você precisa de ajuda também nesse sentido, de conhecer de onde vêm os seus traumas com relação ao dinheiro, eu sou psicoterapeuta e você pode entrar em contato comigo através das minhas redes sociais. Então, é isso, né? Por hoje é isso. Nossa relação com o dinheiro está interligada diretamente com as coisas que nós vivenciamos na nossa infância e nós carregamos o resto da vida. Então, só foi o primeiro capítulo que eu li. Vou fazer outros vídeos como esse. Se você gostou, fica aqui, dá o like e continua me seguindo aqui nas redes sociais. Um abraço e até a próxima!